Um pouquinho só. Bom, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos estar falando do nosso, continua mesmo no Aprender Sempre, tá bom? Então, estamos aqui, eu e a professora Márcia, para poder estar falando. E aí eu estou prestando atenção aqui nas mensagens de vocês também, tá? Então, o caderno vai ser o Aprender Sempre, aula 5, tá bom, pessoal? Aula 5, página 15 a 24, tá? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu espero que todo mundo esteja com o caderno Aprender Sempre. Quem não estiver, anota as páginas, anota as respostas, mas acompanhem com algum caderno em mãos, para vocês poderem estar aprendendo essa parte aqui que a gente vai explicar hoje. Porque é um conteúdo que a gente ainda não falou com vocês, tá? Principalmente sobre potência. A gente vai voltar um pouquinho aqui no caderno Aprender Sempre. A gente fala um pouquinho sobre como que eu posso dizer? A gente fala um pouco, a gente volta um pouco em alguns conteúdos, né? O Aprender Sempre, na verdade, ele é como se fosse uma recuperação de tudo que a gente viu. E o nosso roteiro de estudos mesmo, a gente, na semana que vem, a gente vai fazer a correção. Por que a gente vai fazer o Aprender Sempre hoje? Porque a gente vai voltar em alguns conteúdos explicando para dar base para vocês poderem fazer o conteúdo do roteiro de estudos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só colocar no chat, eu estou ouvindo e lendo, né? Bom, aí é a nossa correçãozinha que foi a última coisa da última aula, tá? Vocês lembram lá? Esse daí, deixa eu só colocar aqui qual página que era a última página, acho que era 14. Deixa eu verificar aqui. 14, isso, gente, página 14, tá? Do caderno Aprender Sempre, por favor, tá? Então, esse aqui era para escrever os números abaixo na forma multiplicativa, tá? A gente tinha feito a decomposição dos números e agora nós vamos fazer a decomposição utilizando a forma multiplicativa. Então, 8.347, tá? Como que a gente vai escrever? 8 vezes 1.000, 3 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 7. Se eu fizer todas as operações, o meu resultado tem que ser 8.347, tá? Alguma dúvida até aí? Pode falar, Daniel. Quem está entrando Amanhã, agora, coloca o nome no chat. Pode falar. tá, amanhã vai ser as últimas aulas, porque tem gente que já fez a última prova, aí já sai de férias. Na verdade, não, Daniel, porque assim, as aulas no Meet, elas vão continuar, entendeu? A gente vai continuar dando aula até dezembro, normal. Ai, meu Então, o que, que Deus. acontece? Só que assim, essas aulas no Meet, gente, é para recuperar o tempo perdido de vocês. Então, a gente está disponibilizando aí esse tempo para poder ajudar vocês a entender alguma coisa. E quando vocês forem para o 7º ano, no ano que vem, não ficar tão atrasado, tá? Então, assim, a gente vai, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre a potenciação, vamos focar um pouco, passar alguns exercícios sobre potência, né? E aí tem algumas outras coisas no caderno, nesse caderninho Aprender Sempre, que é muito interessante para a gente poder estar fazendo juntos, tá? Então, assim, se vocês quiserem, já dando sequência no caderno Aprender Sempre e anotando o que vocês não entenderam, fica até mais fácil para a gente. Porque aí chega aqui de repente, aí vai chegar assim e falar: ah, professora, página tal eu não entendi. E aí a gente tira a dúvida com todo mundo junto, entendeu? O som tá baixo? Peraí. Tá baixo o som ainda? Não tá baixo não, Paula. Tá bom. Não? Ah, Não. deixa eu só anotar aqui o nome de algumas pessoas que chegaram. Então, Gabriel Pereira, sexto E, a Raquel. Raquel, você tá melhor? Emily. Emily Guimarães. Essa Raquel é sua, né? Isso,
É Porque porque eu a tô Raquel atrás da minha Raquel, que não fez a AP até agora e não consigo o contato dela. fez tudo certinho, entendeu? Que bom, Raquel. Eu tava preocupada, né? Que joia que tá bem. Como é que foi seus alunos na AP? Eu não vi ainda a nota, nem nada, né? Assim, quantidade de acertos, Você essas coisas. Já consegue saiu? ver quem fez. Não, isso sim, é tanto que eu mandei quem não fez pra galera, né? Então, Aí, sexto ETA, tem uns alunos aí que eu não consigo contato de jeito nenhum. entendi. Página 15. Isso, gente, é página 15. Então, aqui, ó, só pra gente corrigir esse foi o último exercício que faltou da última aula, tá? Então, verifica se está certinho aí. O 27 mil vai ficar 2 vezes 10 mil, mais 7 vezes 1.000, mais 0 vezes 100, que é 0, né? Mais 9 vezes 10, mais 8, tá? E o 345.786.654, número imenso. A gente tem ali, então, tudo isso. 3 vezes 100 milhões, mais 4 vezes 10 milhões, mais 5 vezes 1 milhão, mais 7 vezes 100 mil, mais 8 vezes 10 mil, mais 6 vezes 1.000, mais 6 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 4. Até aí, tudo bem? Coloca um Szinho de sim, um Nzinho de não, só para eu estar ciente de que está todo mundo entendendo. O livro, gente, é o Aprender Sempre, o caderninho azul. Tá? Então, vamos lá. Se eu puder dar continuidade, irei dar. E aí eu quero verificar se vocês estão sabendo. Ótimo. Agora sim eu senti firmeza. Bom, Márcia, você quer continuar aí nessas primeiras partes? Pode pôr que eu continuo. Beleza. Então, é isso aí. Isso daí vai ser a Márcia continua aí. Bom, nós vamos falar da aula 5 hoje. O assunto é operações matemáticas, ampliando conhecimentos. Objetivo da aula: utilizar procedimento de cálculo mental, quer dizer, usar a cabeça, né? Pensar mentalmente. Também usar a escrita. E por estimativa, também fazer estimativa. Eu olho o valor assim e vou estimar mais ou menos próximo do resultado. Não precisa ser exato, tá? A estimativa é você aproximar do valor. Um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Em função de situações, problemas, proposta. Compreender diferente significado das operações. Esse é o nosso objetivo. Quando acabar a aula, nós temos que estar com isso na ponta da língua. Beleza? Bom, o que é adição? Aquilo que se adiciona, acrescenta, aumenta. Adição é a primeira das 4 operações fundamentais da aritmética, que reúne numa só 2 ou mais grandezas da mesma natureza. O resultado da adição chama-se soma ou total. O símbolo mais indica que é preciso somar. Exemplo, 8 mais 4. Então, eu tenho a primeira parcela é 8, a segunda parcela é 4, e o que eu tenho no meio, dizendo o que é para eu fazer, é o sinal de adição. E aí, a gente precisa assim, destacar bem essas palavrinhas, porque quando vem em outro contexto, os alunos se perdem um pouquinho na palavra adicionar. Quando está escrito lá, adicione alguma coisa, é para você somar. Acrescenta algo, é para você também somar. Aumenta alguma coisa, também é para você somar. Então, essas 3 palavras aqui, porque nem sempre vem escrito assim, soma o exercício, né? Na maioria das vezes vem um contexto, um enunciado, e lá vem dizendo adicionar alguma coisa, acrescentar ou aumentar. Então, esses são os vocabulários que a gente usa para adição. Bom, essas coisinhas, gente, vocês já sabem, né? A gente sabe disso, a gente só tá reforçando aí a teoria, tá? Bom, agora a gente vai usar esse quadro, né? Dentro desse quadro, nós temos a classe das unidades e as classes dos milhões. Depois nós temos a ordem, né? Que é a primeira ordem de unidade, segunda ordem de dezena, terceira ordem de centena. Vou deixar
Tá. Depois vem a quarta ordem de unidade de milhar, a quinta ordem é dezena de milhar e a sexta ordem seria centena de milhar. Então, nesse quadro aqui, nós vamos distribuir esse valor que está aqui, ó. Então, realize o que é solicitado nas questões a seguir. Utilizando o quadro de valor a seguir, resolva a expressão numérica. Então, eu tenho 2.245. Eu preciso distribuir esses 2.245 partindo da unidade, né? Então, eu vou colocar 5 unidade, 4 dezena, 2 centena e 2 unidade milhar. Aí eu vou somar com quem? Com 257. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Primeiro eu vou colocar na unidade, que são 7 unidades, 5 dezena e 2 centena. Quando eu faço nessa ordem de começando, eu não tenho como errar, porque como os dois números não têm a mesma quantidade de ordem, se eu começasse escrevendo daqui para lá, na hora que eu resolvesse a minha conta, o resultado não ia bater. Então, quando a gente começa unidade embaixo de unidade, centena embaixo de centena, não tem como errar a conta. Aí, agora eu vou somar. Quanto dá 7 mais 5? Aí, pessoal, participando do chat, hein? Quem entrou agora, gente, coloca o nome no chat que eu tô anotando. 12. 12. Por que dá 12? Vamos pensar aqui agora na estimativa. Aqui é 5. Se eu pegasse um daqui e passasse para cá, eu ia ficar com 6 e 6, né? E aí, 6 e 6 é 12. Aí, eu vou colocar 2 unidades aqui. Isso, 2 unidades. E vou subir uma dezena aqui. Aí, agora eu vou 5 com 4. 5 com 4 dá? 9. 9 mais 10. 10. Aí eu vou colocar 0 dezena e vou subir uma centena. Aí agora, 2 mais 2? 4. 1 mais 1? 5. 5 centena. Tenho 5 aqui, não sobrou nada para vir para cá. Então, o que eu vou fazer com esse 2? Baixar ele aqui. Isso, descer ele. Então, agora, qual foi a soma? Quando eu peguei 2.245 e somei com 257, eu passei a ter 2.502. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida aí? Não. Coloca no chat. Sim ou não? Acho que não. Então, agora, quem está aí com o caderninho azul, vocês vão estar fazendo. Respondam aí o exercício B e fala pra gente o valor, pra gente falar se tá certo ou não. Lembrando que vocês têm que partir sempre da unidade, para não ter perigo de colocar errado. É uma adição com 3 parcelas, tá? Então, começa lá primeiro 6, 5, 4, 3. A gente pode fazer no quadro mesmo? Isso, pode fazer no quadro mesmo. Na apostila de vocês. Direto na apostila. Tem gente perguntando caderno azul. Caderno azul é aquele aprender sempre. Você não foi ver o Felipe na escola pegar o caderno ainda? O azul? Se não foi, pode fazer no caderno. Quando você retirar lá, você passa. Não sei como você não sabe, Felipe. Como assim que você não sabe? Volta, Paula, lá naquela primeira tela para ele ver que caderno é esse, por favor. Esse caderno aqui, ó. Você pegou lá na escola esse caderno? Ah, sua mãe não falou nada? Então cobra da mãe. A mãe deve ter ido lá buscar, porque eu conversei com ela e ela falou que ia pegar. Então faz um caderno. Obrigado, Paulo. Pode ir para outra. Imagina. Bom, gente, aí o que vai acontecer? Vocês vão estar fazendo esse exercício B, tá? Eu vou colocar aqui na tela, como tem gente que ainda não tem o caderno, qual que é a conta, tá? Aí pode fazer aí, Felipe, ó. O número é esse aqui, ó.
3.456, tá? Mais 4.567. Opa, olha esse mais aqui, ficou errado. Mais 2.879, tá? Então, Felipe, quem ainda não tem, gente, tem que montar esses números dentro desse quadro, tá? Para ficar certinho, para não se perder. Quem Professor, que é? Oi, pode falar. eu somei deu 10.902, tá certo? 10.902, correto. Perfeito. Muito bom. A Aline está perguntando qual página. Página 15, Aline. 15. Aline é de qual sala? Aline, você é do sexto E? Eu não lembro se tem Aline na sala. Eu acho que deve estar usando o nome da mãe. Uhum. Não, então, é isso que eu tô na dúvida também. Não lembro aqui quem que... deixa eu ver quem que deixa eu conseguir. Bom, gente, vamos fazendo a conta aí. É do sexto D. Ah, tá. Uhum. A Aline é aluna mesmo, é do sexto D. Tá. Ah, perfeito, Aline, maravilha. Bem-vinda. Bom, gente, tem gente aí já falando a resposta. Ah, sexto E. Aline, sexto E. Ah, sexto E. Como é que ela colocou D? Não, é que outra pessoa falou que Alguém achava que colocou. era Aline. Ah, tá. Bom, dando os minutinhos aí para vocês, então, eu acredito que ninguém tenha ficado com dúvida com relação à adição, né? Então, vamos para a próxima questão. Aí, pode continuar, Márcia. Ok. O que é a subtração? A subtração é a operação inversa da adição, que consiste em tirar do primeiro número tantas unidades quantos contém o segundo diminuição. O resultado da subtração se chama resto ou diferença. O sinal menos, que é esse tracinho, né, escrito em português é menos, indica que é preciso subtrair. Então, lá, quando a gente fala lá, quando aparece no contexto lá, inversa, né, use a operação inversa. Então, se eu estou somando, a operação inversa é subtração. Se eu estou subtraindo, a inversa será adição, tá? O que é muito usado lá? Diferença. Qual a diferença de um número com o outro? Então, isso aqui é muito usado, e aí os alunos às vezes se perdem e não entendem que diferença é subtrair. Quando você resolve, você vai verificar o resto. O resto é o quê? O que restou? Quando eu tirei de um valor, o que restou daquele valor, tá? E aí, na subtração, entra muito aquela questão de empréstimo, né? Porque se eu tenho uma unidade em cima maior que a de baixo, eu não consigo, eu tenho que fazer aquele empréstimo, que eu vou sempre emprestar do meu vizinho, tá bom? Só que tudo que empresta tem que ser devolvido, né? A gente não pode emprestar e esquecer de devolver. Muito bem. Uma coisa interessante também para estar ajudando vocês, tem alguns problemas que eles têm assim, quantos anos fulano tem a mais que ciclano? Quando ele fala desse a mais, gente, nem sempre, tá? Geralmente não é adição. Esse a mais indica diferença, tá? Então, quando eu ver essa palavrinha assim, a mais dentro de um determinado problema, eu vou ter que entender que eu quero saber a diferença entre as idades, tá bom? Então, isso é uma coisa importante também para a gente lembrar. Bom, esse vai ser esse quadro, né? Nesse quadro, né, que já falei para vocês agora há pouco, né, das classes, das ordens, agora a gente vai fazer uma subtração, tá? Utilizando o quadro de valor, a gente vai fazer essa subtração. Eu vou tirar, eu tenho, perdão, 4.326, esse valor eu tenho, é meu, dinheiro, certo? E eu vou tirar desse valor 2.748. Então, imagine assim, recebi meu pagamento, né, meu dinheiro, 4.326. Mas eu tenho de dívida para pagar
2.748. E aí a gente vai começar colocando na unidade o 6, na dezena o 2, na centena o 3 e na unidade milhar o 4. Aí agora eu vou de novo. O 8 na unidade, o 4 na dezena, o 7 na centena e o 2 na unidade milhar. Para que, se eu começo nessa posição, não tem como dar errado a minha conta. E aí a gente vem naquela que eu acabei de falar, né? Eu tenho 6 unidades. Desses 6, eu tenho que pagar 8. Como é que eu vou pagar 8? Dá para fazer isso? Não tem jeito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu falo sistema de empréstimo, Paula. Você fala diferente? Não, empréstimo mesmo. Empréstimo, tá. Então, aqui eu vou emprestar uma dezena, vou emprestar do 2, o 2 vai deixar de valer 2, vai passar a valer 1, e aqui vai passar a ser 16. Agora sim, 16 tira 8, né? Então, eu vou tirar esses 8, e ainda vai sobrar 8. Então, aqui vai ser 16 menos 8, será 8 unidades. Na página 17, Aline, nós estamos na página 17. 16 ainda. É que aqui em cima não, também não, 17. É página 17, gente, desculpa. É porque aí, na página 16, vocês vão continuar as outras contas, porque tem mais 2 contas para estar fazendo, tá? Então, vocês vão fazer aí, tá bom? Essas 2 contas, 10.439 mais 5.000, tudo, dentro do quadro de classes e ordens, e vão responder também a número 2, como a professora Márcia acabou de explicar. Como é que você resolve a subtração? Tá? Então, vocês vão colocar de acordo com como é que vocês fazem, tá? E aí, a gente está explicando, então, agora o que está na página 17, tá bom? Bom, agora aqui na ordem de dezena, eu tenho uma dezena, só que eu tenho que tirar 4. Não vai dar para tirar, vou ter de novo fazer o empréstimo. Então, eu vou emprestar de quem? Da centena. Então, vou emprestar 1 da centena aqui. Aqui vai passar a ser 2. E aqui vai ficar 11. 11 tira 4, 11 dezena, tira 4 dezena. Quanto vai dar? 7. Certinho, 7. Muito bem. Aí agora, de novo, eu tenho 2 centenas e vou tirar 7 centenas. Dá para tirar de 2 centenas, tirar 7? De novo, vou ter que fazer o empréstimo. Então, aqui eu vou emprestar uma unidade milhar. Onde era 4, vai passar a ser 3. E aqui vai passar a ser 12 centenas. Então, eu tenho 12 centenas. Dessas 12 centenas, eu vou tirar 7 centenas. Então, 12 tirou 7, sobrou? 5. 5, muito bem. E agora, eu tenho 3 unidades milhar, então eu tenho 3 mil. Desses 3 mil, eu vou tirar 2 mil. Quanto vai sobrar? 1. 1, muito bem. Então, do 4.326 menos 2.748, restou, esse é meu resto, 1.578. Então, eu uso esse procedimento de empréstimo. Eu já vi aluno fazendo aqui embaixo. Eu não sei explicar esse método, mas eu já vi aluno fazendo, colocando os valores aqui embaixo. Você já viu esse método, Paula? Já vi também, mas também não conseguiria explicar. Eu acredito que esse é mais simples do que o outro. Então, assim, a gente continua com esse daqui, né? Professora. Vamos dizer que é o tradicional. Pode falar. Eu acho que é a Patrícia Rodrigues, ela que falou alguma coisa. Daniel, pode falar. Eu não quero falar nada, não. Não? Que a sua mão tá levantada. Não tem problema, não. Bom, vamos continuar, então. Agora vai ser com vocês. Vocês vão responder o exercício C, né? São 3 continhas de subtração, tá, pessoal? 3 continhas de menos. Super tranquilo também, tá bom?
Aí vocês podem estar fazendo com calma, que depois na outra aula a gente fala apenas o resultado, para ver se está correto, se vocês não esqueceram nada, os empréstimos e tudo mais, tá bom? Porque se a gente for fazer um por um, aí vai demorar demais a aula. Então, depois vocês fazem. O que a gente está querendo passar aqui? Na verdade, seria mais a parte teórica, né? A gente faz um, vocês fazem o restante. Só a parte da teoria mesmo, da adição, da subtração, tá? E agora nós vamos para a multiplicação, tá? Pode continuar, Márcia. Era só um pouquinho. Tudo bem. É que eu estava respondendo uma aluna que está perguntando. Ah, tá. Multiplicação. É a operação de juntar várias quantidades iguais. Aí a gente usa... quando vocês chegam no 6º ano, vocês estão bem acostumados a usar o X, né? Então, vocês lá na primeira, segunda, a partir do momento que vocês conhecem a multiplicação, vocês trabalham com a letra X, né? Quando chega no 6º ano, a gente orienta, né? Eu sempre falo, para não usar mais o X, e sim usar essa bolinha, né? Usar uma bolinha para representar a multiplicação. Por que a gente fala isso? Porque vai chegar um momento que vocês também vão trabalhar com a questão do valor de X. Antigamente, o valor de X só havia lá no 9º, 8º ano, né? Mas com a mudança que teve agora, até no 6º ano, a gente já consegue introduzir o valor do X. Então, para não confundir a cabeça quando é que é multiplicação e quando é para achar o valor do X, eu sempre oriento os alunos do 6º ano a começar a usar essa bolinha para representar a multiplicação, tá? Então, o sinal da multiplicação, como eu acabei de falar, até o 5º ano vocês usam X, a partir do 6º ano a gente usa a bolinha. Os termos de multiplicação são fatores, são chamados os fatores, então, a primeira parte é um fator, a segunda parte é outro fator, então, por isso são fatores. Isso que a Paula está mostrando aqui. Então, 2 seria um fator, o 3 seria o fator. Então, 2 vezes 3, 6, tá? O produto. Então, o resultado que vocês obtêm, a partir do momento quando vocês fazem essa multiplicação, o resultado representa produto. Eu lembro que eu estava, acho que, dando aula para o 8º ano, e aí eu comecei a trabalhar com eles a linguagem, né, matemática, né, o símbolo matemático escrito, né, então comecei a escrever na lousa. E aí, quando eu coloquei produto, eu perguntei para os alunos o que seria a palavra produto, né, aí um aluno falou assim, não, professor, porque estava no enunciado, calcule o produto, não sei do que, estava escrito lá assim. Aí, quando eu falei, calcule o produto, aí o aluno falou assim para mim, professora, produto é aquele que a minha mãe usa para lavar a casa, que é o sabão em pó, o Thaís, né? Então, eu sempre falo que produto aqui, na matemática, é o resultado da multiplicação. Tá bom, gente? Pessoal, até aí alguma dúvida? Não. Não? Ok. Como a pessoa respondeu? Tem mais gente aqui nesse grupo. Ali falou ok. Coloca um Nzinho aí. Hoje ele está calmo, né? Então, graças a Deus. Tudo ok. Vamos lá, então. Olha lá. Isso daí é uma coisa bem importante, tá, gente? Disposição retangular, tá? Na multiplicação, a gente utiliza bastante isso, tá bom, gente? Da disposição retangular. Primeiro, ali eu tenho uma quantidade de cadeiras, certo? Eu tenho 5 colunas e 4 linhas. Ou ao contrário, né? 4 colunas e 5 linhas de cadeiras. Então, a gente vai contar o número de fileiras e o número de cadeiras que tem em cada fileira. Para não precisar contar uma por uma, o que a gente pode fazer? Multiplicar o número de cadeiras em cada fileira pelo número de fileiras. Então, nesse desenho que a gente tem aqui embaixo, eu estou justamente representando as cadeiras desse salão, tá? Então, o que acontece? Fazendo essa multiplicação, eu estou automaticamente fazendo a contagem de uma por uma. Então, não preciso ficar 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que eu fizer o seguinte, se eu tenho 5 linhas e em cada linha 4 colunas, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó, 4,
mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Olha só, eu repeti o 4 5 vezes. Só que eu fazendo dessa maneira, às vezes a minha conta fica muito grande. Então, a disposição retangular, eu sabendo disso, eu posso simplesmente fazer a multiplicação. Como a professora Márcia acabou de falar, a multiplicação não é a junção de várias quantidades iguais? Então, eu estou juntando aqui o 4 5 vezes. Mas, isso eu posso escrever 4 vezes 5, que facilita muito mais a minha vida, tá? Então, 4 vezes 5, 20. Por que a gente chama de disposição retangular? Porque um retângulo, né, ele tem dois lados diferente dos outros dois lados, tá? Então, geralmente, quando a gente tem um retângulo, a gente vai ter aqui uma lateral maior e uma base menor, ou o contrário, tá bom? Então, a disposição retangular, quando a gente bate o olho em algum exercício que você verifique que ele tem uma disposição retangular, você consegue estar fazendo a conta de multiplicação direta. Então, a multiplicação na disposição retangular é bastante importante para a gente também, tá? Alguma dúvida com relação à disposição retangular? Como que a gente utiliza? Uma coisa curiosa aqui, Paulo, quando eu estava dando uma olhada na atividade, eu vi aqui linha e coluna. Isso aqui é assim, lógico que a gente não vai estar falando para eles, mas a gente pode estar associando lá com matriz, né? Que a gente usa muito linha e coluna, né? Uhum. Verdade. Tudo bem? Não entendeu alguma coisa, Aline? Eu acho que ela entendeu, não tem dúvida. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Ok, então, tudo bem. Podemos continuar, gente? Ela Então tá bom. entendeu, sim. Ótimo. Então, vamos para o exercício, enfim, tá? Bom, posso? Pode ir? Então, vamos lá. Realize o que é solicitado nas questões a seguir. Determine quantos retângulos temos em cada situação. Explique como fez para encontrar esse valor. Então, vamos primeiro aqui, ó. No meu comprimento, eu tenho 3 quadradinhos. Então, na minha altura ou largura, eu tenho 2 quadradinhos. Como é que eu posso representar isso daqui? Multiplicando base vezes altura. Isso. Então, vou fazer 3 vezes 2. Ou o inverso também, né? A multiplicação é uma coisa boa, né? De qualquer maneira que eu trabalhar, o resultado é o mesmo, né? Se eu fizer o inverso, né? 2 vezes 3, não tem como dar errado, né? Então, Legal. Multiplicação... É bacana que tem um ditado que fala, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Exatamente. É justamente isso. A multiplicação é uma coisa gostosa, de qualquer maneira que você pensar, né? Porque às vezes você fala para o aluno, quanto é 2 vezes 3? Ele fala 6. Mas quando você inverte, né? Quanto que é 3 vezes 2, ele fica pensativo, né? E sendo que é o mesmo resultado. Então, eu gosto bastante dessa parte. Então, no primeiro aqui, o que eu sei? Que aqui dentro tem 6 quadradinhos aqui dentro desse campo rosa aqui, né? Se a gente contar, eu tenho 6 quadradinhos aqui. Agora, nesse amarelo. Então, primeiramente, no comprimento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 de comprimento. Na largura aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Esse é um quadrado perfeito, né? Então, sempre quando ele tem os dois lados de mesma medida, a gente chama de quadrado perfeito. Porque 5 vezes 5 vai me dar... Vai dar 25. 25. E aí, daqui a um pouquinho, a gente vai falar de potência. E aí, dá até para usar isso daqui na hora da potência, que vocês vão entender por que a gente fala de quadrado perfeito. Ok? No próximo, na figura 3, eu tenho 4 de comprimento e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura ou largura, né? E aí, na hora de fazer a representação, eu tenho 4 vezes 6 ou 6 vezes 4,
que vai me dar 24, gente? É isso? É. 4 vezes 6 dá 24, ou 6 vezes 4 também é 24. Então, se vocês pegarem a tabuada e começar a observar as particularidades da tabuada, chega um momento que vocês não precisam nem te consultar tabuada para poder fazer o cálculo, né? Porque chega lá numa multiplicação onde você precisa usar a tabuada do 4 ou do 6, é só você pensar. Às vezes a gente vai fazer a tabuada, sei lá, 8 vezes 4, aí de repente você fica assim, 8 vezes 4, 8 vezes 4, mas daí você fala, nossa, mas se eu fizer 4 vezes 8, é 32. Então, se você souber fazer essa junção da tabuada, vocês rapidinho entendem a tabuada, sem precisar daquele negócio de decorar a tabuada. Bom, podemos continuar então, todo mundo entendeu aí? Então, agora vai ser com vocês, tá? Com vocês aí, ó. Quem tá com o caderninho azul, né, quiser ir fazendo aí já, né, tem a letra B, C, né, D, todos esses aí vocês já podem fazer até o F, tá? Professora, mas como que a gente vai fazer assim? Tá falando para pintar? Ah, a letra C? A letra C tá Não. assim, preencha o quadro... A B. A, B, entendi. Pinte os quadradinhos considerando o comprimento e a largura. Tá vendo esse daqui, ó? Aí a gente já explica. Tá vendo esses quadrados aqui? Aqui já estava pronto. Então, na verdade, ele me deu ali 5 vezes 5, quadrado número 2. Então, eu tive que fazer o quê? 5 colunas e 5 linhas. Agora, vocês vão ter que fazer utilizando essas multiplicações que tá aí. Por exemplo, 5 vezes 4. Então, como é que eu vou ter que pintar os quadradinhos para ter o resultado de 5 vezes 4? Então, eu tenho que colocar ou 4 linhas e 5 colunas, ou o contrário. Tá? Então, aí vocês vão pintar de acordo com o que vocês considerem aí, né? Como eu falei, pode ser 5 linhas, 4 colunas ou o contrário, né? Como a gente acabou de falar, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Então, aí é pintar, fazer o quadradinho, bonitinho. E precisa ter lá dentro 20 quadradinhos pintados e juntinho, né? Não pode ser pintar não uma pode ser separado. Exatamente, tem que formar retângulos, né, pessoal? Tem que formar retângulos, tá bom? Igual esses daqui. Na letra C, você tem assim, preencha o quadro a seguir e pinte na cor amarela os resultados da multiplicação em que um número foi multiplicado por ele mesmo. Então, vocês vão pintar o resultado de 1 vezes 1, o resultado de 2 vezes 2, o resultado de 3 vezes 3, tá? E aí vocês vão pintar ali, vai dar mais ou menos uma escadinha, tá? Que aí a gente vai mostrar esses resultados na próxima aula, tá bom? Quem não conseguir fazer alguma coisa desse tipo, achar alguma coisa difícil, aí vocês chamem a gente no WhatsApp e tudo mais, tá bom? Beleza? Na letra C, na verdade, eles vão preencher a tabuada, né? Aquele quadro. Sim. Da vai preencher a tabuada. E a diagonal são os quadrados perfeitos que eu acabei de falar para vocês. Então, essa diagonal é o quadrado perfeito que vocês vão pintar. Em amarelo já aparece pintado. Eu não tenho a apostila do aluno, então não sei dizer. Então eu tenho da aluno também, mas não... Não está pedindo para eles pintarem. Não, está pedindo para pintar mesmo. Então tá. Aí, ó, nós temos aqui, na letra D, em relação ao quadro, como estão dispostos o número pintado na cor amarela? A gente acabou de falar, né? Vai acabar dando uma diagonal. E a letra E, vocês vão estar simplesmente respondendo as multiplicações, e na letra F, respondendo essa questãozinha aí, esse probleminha, tá? Que é bem simples também, tá bom, gente? Então, se tiver alguma dúvida com relação a isso, como eu disse, só chamar a gente. Aí vocês vão responder esses outros exercícios, e na semana que vem nós vamos estar... Peraí, deixa eu só fazer, abrir aí, você continua. Não, vai fazendo aí, vai fazendo. Aqui a gente vai deixar esses aqui para vocês fazerem mais tranquilamente, e a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão agora. A divisão é uma operação matemática. A divisão permite repartir elementos de um conjunto ou uma unidade numa determinada quantidade de partes iguais. Então, eu posso repartir, eu tenho lá, será uma cesta de laranja, e quero dividir essa cesta com 2 pessoas. Então, eu posso dividir igualmente
Ou eu também posso ter um chocolate dividido em vários quadradinhos, e eu quero dividir esse chocolate com o meu colega, então eu vou cortar a quantidade de chocolate iguais e vou ficar com a metade e vou dar a metade para o meu amigo. Então, eu posso fazer esse tipo de divisão, tá bom? E aí, elemento da operação divisão. Então, esse valor que aparece aqui, o 17, ele chama dividendo, quer dizer, a minha dívida, né? Então, tem uma dívida. Aqui dentro, né, que a gente fala dentro da casinha, né? Aqui dentro, a gente chama de divisor, né? Que também é chamado de chave, né? Que eu fui professora do primário, então, quando a gente começa a trabalhar, a gente fala a casinha do número, né? É mesmo? Eu nunca ouvi falar nisso. Aí a gente começa a usar os termos técnicos, né? Porque quando eles estão lá no pequenininho, a gente tem que usar uma linguagem, né, para eles entenderem. Aí depois a gente começa com esses termos técnicos, que é a chave, né? E quem fica aqui dentro é em quantas partes eu vou pagar a minha dívida, né? Então, eu tenho 17, eu vou dividir em duas partes, né? Então, que é chamado de divisor. E aqui embaixo, que é o meu quociente, é quanto eu vou pagar de cada uma dessas parcelas, né? Então, eu vou pagar 8 de duas, né? Com duas parcelas de 8, que seria o meu resultado. Como esse número aqui não é um divisor de 2, 17 não é um número par, então não é divisor de 2, então vai ter um resto, né? E esse resto aqui, esse resto é 1, né? Que a gente chama de resto. Então, se eu fosse continuar essa conta, ela daria um número decimal, né? Daria 8, alguma coisa, que não é o caso que vem agora, só para vocês entenderem qual o nome de cada representação aqui. Realize o que é solicitado nas questões a seguir. Calcule o quociente, então, o que está querendo saber? O valor, né? O resultado. Calcule o quociente de 138 dividido por 6 e registre como efetuou os cálculos. Então, ele quer saber de que maneira que você vai fazer. Bom, 138, você tem a opção, né? Eu geralmente, aqueles alunos que têm muita dificuldade na divisão, eu falo para ele que tem a opção de somar 6, 6 mais 6 mais 6, até chegar no 138. Mas olha o trabalho que você vai ter, ficar somando 6 mais 6 mais 6, você ainda corre o risco de errar e chegar no resultado errado, né? Sendo que você pode fazer uma divisão aqui, bem rápida, e chegar no resultado num piscar de olho. Então, eu falo que é preferível aprender a fazer o processo da divisão do que usar o processo da soma, né? Então, agora, eu falo assim, Paula, não sei se é do jeito que você fala. Eu tenho 138, bom, 6, não dá para pôr 6 dentro do 1, mas dá para pôr o 6 dentro do 13. Quantos 6 eu consigo colocar dentro do 13? Aí eu tenho a opção de fazer 6 vezes 1, que vai dar 6, 6 vezes 2, que vai dar 12, 6 vezes 3, que vai dar 18. Aí eu vou perguntar para vocês, quem é que está mais próximo do 13? O 12 ou o 18? O 12. O 12. O 12 é o que está mais próximo. Então, quantas vezes eu consigo colocar o 6 dentro do 13? Eu consigo colocar 2 vezes. Ó. Esse valor que está aqui é o valor que eu vou colocar na chave. Aí eu vou perguntar, quanto é 2 vezes 6? É 12. Então, eu vou colocar o 12 embaixo do 13 e vou fazer a operação de subtração. Bom, eu tenho 13. Eu tirei 12, quanto falta para chegar no 13? Falta 1, né? Ou fazer esse processo, 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1, 0. Aí vai de cada um tem uma maneira de fazer. Agora, o que eu vou fazer? Baixar o próximo número, que é o 8. E aí vai ficar valendo quanto? 18. Dá para pôr o 6 dentro do 18? Ó, a continha que eu fiz aqui do lado já vai me ajudar, ó.
que eu estou vendo aqui, ó, que 6 vezes 3 é 18. Então, dá para pôr 3 vezes 6 lá dentro. Então, vou colocar 3 aqui. 3 vezes 6 dá 18. 18 menos 18, não sobra nada. Então, quer dizer que é uma conta que não tem resto. O meu resto será zero. Então, eu tenho uma dívida de R$ 138. Eu vou dividir essa minha dívida em 6 parcelas e eu vou pagar R$ 23 em cada parcela. Ou seja, 6 parcelas de R$ 23. Maravilha, muito claro, muito claro. Gente, alguma dúvida com relação à divisão aí? Olha só, essa partezinha aí é bem importante também, tá? Saber que a divisão é a operação inversa da multiplicação. E isso aqui que eu estou passando para vocês vão estar utilizando para fazer a letra B, tá? Tem umas estrelinhas aí para vocês poderem descobrir que número que é. Então, a gente tem ali, ó, o que a professora Márcia falou, o dividendo, tá? Que é o número fora da chave, o divisor, que é o número dentro da chave, e o quociente, que é o resultado da minha divisão, que é o 3 ali. Para eu saber se a minha divisão está certa, eu vou pegar o quociente, o resultado, e multiplicar pelo divisor, que é o valor que tem dentro da chave. E não posso esquecer de somar com o resto, se tiver resto. Tá? Então, aqui a gente tem uma fórmula, né? Mas só que, como a gente não fala muito de fórmula aqui no 6º ano, a gente fala somente isso. Quociente vezes o divisor, né? O resultado da minha divisão, vezes o divisor, que é em quantas partes que eu dividi ali a minha dívida, no caso, eu vou ter o resultado do dividendo, o resultado da minha dívida, tá? Somando com o resto, ou se for o resto zero, somente a multiplicação, tá? Então, não esquecer que a divisão é a operação inversa da multiplicação, tá bom? Gente, foco na aula, vamos deixar para jogar e verificar os jogos um pouquinho depois, por favor, tá bom? E aí vocês vão responder, então, os exercícios B e C, tá? Que é as divisões aí que tem na página 22. E agora a gente já está acabando, tá, gente? Só falta uma página aqui para a gente explicar justamente a potenciação, que é o que vai cair no roteiro de estudos, tá bom? Então, aí a gente tem o que é potenciação. O conceito é que potenciação é a operação realizada, né, utilizada, para simplificar a escrita da multiplicação. Então, a gente já viu que a multiplicação simplifica a adição e a potência simplifica a multiplicação. Então, a gente sempre tenta fazer uma escrita mais fácil, tá? Então, a matemática ela vem para facilitar, e não para dificultar. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Na multiplicação abaixo, o 3 está sendo multiplicado por ele mesmo, aqui na verdade é 3, né? Olha que errado. 3 vezes. Então, a gente pode representar essa multiplicação na forma de potência. Então, se eu tenho vários números iguais, tá? Eu tenho aqui vários números iguais, eu consigo escrever ele na forma de potência, tá? Então, eu tenho aqui 3 vezes 3 vezes 3. O 3 repetiu 3 vezes. Então, eu posso escrever 3 elevado a 3, ou 3 elevado ao cubo, tá bom? Vamos lá. Cálculo da potência. Como é que eu vou calcular, então? O que o pessoal erra muito, muito mesmo? Pega um número grande, que a gente chama de base, e multiplica pelo número pequenininho, que a gente chama de expoente. Então, faz assim, é 5 elevado a 2? Então é 5 vezes 2. Vai dar 10. Olha como que dá errado, gente. A potência é a multiplicação de números iguais, tá? Tem que ser números iguais. Então, se é 5 elevado a 2, o meu expoente vai mostrar para mim quantas vezes que eu vou multiplicar a mesma base. Então, se está indicando 2, eu vou pegar o 5, que é o número maior, multiplicar por ele mesmo. 5 vezes 5, 25. Se está indicando 3, que ali é o caso do 3, eu vou multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3, que dá 9, e o 9 vezes o 3, que dá 27, tá? Não é soma, porque eu já vi também gente somando, 3 mais 3 mais 3. Não, é multiplicação de números iguais. Aí eu tenho aqui 2 elevado à quinta potência. Então, eu vou pegar o 2 e vou repetir ele 5 vezes
e multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Tá? Pessoal, essa parte aqui, ela é muito importante. Vocês ainda não viram potência esse ano, tá? Então, assim, eu tô vendo aí o pessoal falando um pouquinho de jogo, essas coisas. Eu quero ver depois, tá bom? Isso aqui é importantíssimo para vocês. Alguém tem alguma dúvida com relação à potenciação? Como é que se calcula? Ô, professor, eu tenho. Então, olha lá, mais uma vez. A potência, ela é dada da seguinte maneira. Vou colocar aqui, ó. A base é o número grande, o expoente é o número pequenininho, e o nome potência é o meu resultado, tá? Resultado. Então, como é que eu cheguei no resultado, né, na potência de 27? Repetindo a base, quantas vezes? 3, porque meu expoente é 3. Então, a multiplicação vai ser 3 vezes 3 vezes 3. E aí eu faço a multiplicação normal. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Isso que é potência, tá? Então, é eu repetir a base de acordo com o número do expoente. Deu para entender? Entendi. Então você soma os dois primeiros números, que dá um número total, e Não você vai tem usar esse número para nada. somar com os outros. Não tem nada Não de tem soma. como. Não tem soma. É multiplicação. Multiplicação, é vezes. Isso, Ó, é esse vezes. número grandão aqui a gente chama de base, ele vai sustentar quem está em cima. E esse aqui é a minha potência. E aí, essa potência, ela manda na base, ela vai dizer quantas vezes eu tenho que multiplicar a minha base. Então, aqui está dizendo que é 3, então tem que aparecer 3 vezes a minha base. Ó. É base, é base, é base. Aí, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. 27 aqui é o resultado, que seria a minha potência. Ficou claro, gente? Isso que é potência. Sim. Deu para entender aí? Alguma dúvida com relação à potenciação? Não. Não? Ok. Bota um okzinho aí se todo mundo entendeu o que é potência. Ok. Belezinha, meu neném acordou, peraí, brutinho. Coloca a tela aí, Paula, que eu continuo, por favor. Vai lá. Bom, caso que não são necessário cálculo. Então, preste bastante atenção nisso aqui, gente, que você não precisa perder tempo quando for esses casos. Primeiro caso, 1 elevado a qualquer número sempre é igual a 1. Então, se eu tiver 1 ao quadrado, será 1, porque 1 vezes 1 vai dar 1. Se você tiver 1/4, também vai ser 1, porque vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, qualquer número, né, qualquer potência elevado a 1, o resultado vai ser 1. Se for 1 elevado a 5, será 1. 1 elevado a 3.500, também será 1. 1 elevado a 1.000, também será 1. Tá? Então, você olhou aqui, a sua base é 1, independente o valor que esteja na potência, o seu resultado será 1. Você sabia disso? Todo Sim. mundo sabia? Não sabia, não. Então agora, ó, bem se a bacana. sua base for 1, você não precisa se preocupar com quem está lá em cima. E o resultado será 1. Exatamente, perfeito. Vai para o Segundo próximo caso. caso. Bom, caso que não são necessários também cálculos. Segundo caso, o 0 elevado a qualquer número sempre será igual a 0. Então, você tem lá o 0 como base. Pode ser qualquer valor que estiver em cima, vai ser 0, porque se você tiver 0 ao quadrado, o que você vai fazer? Vai fazer 0 vezes 0. 0 vezes 0, como se diz, eu não tenho nada, como é que eu vou multiplicar nada, vai me dar nada, certo? 0 elevado à quarta. 0 vezes 0 vezes 0, também o resultado é 0. Então, a sua base é 0, independente do valor do expoente, o resultado também será 0. Você sabia? Não.
Deu para entender essa parte? Opa, Sim. aí, beleza. Beleza. Terceiro caso Vamos legal. pro terceiro caso. Esse terceiro caso, até no ensino médio, o pessoal se confunde. Verdade. Nossa, o que eu vejo de gente errar isso aqui no ensino médio, e é uma coisa bem básica, que você guardou na sua cabeça, não tem como errar. Qualquer número elevado a zero sempre será igual a 1. Então, eu tenho 1 elevado a zero, resultado é 1. 25 elevado a zero, resultado é 1. 300 elevado a zero, vai ser 1. Qualquer valor que eu tiver de base, se o meu expoente for zero, o resultado é 1. Dúvidas, pessoal? Não. Não? Não entendeu? Então, vamos de novo. Ó, a minha base é 1. O meu expoente é zero. Então, quando o expoente for zero, o seu resultado é 1. Eu tenho a base 25, mas o expoente é zero. O resultado também é 1. Expoente é um número pequenininho. É 300. O expoente é zero, que é esse número menorzinho que está aqui. O resultado é 1. Então, independente do valor que eu tiver na base, se o meu expoente for zero, o resultado será 1. E aí, Daniel, compreendeu? Compreendi. Bom, gente, aí nós temos potência com base 10. Acaba sendo bastante informação, mas uma coisa que eu acho interessante para vocês fazerem, né, se vocês realmente querem estudar essa parte de potência, é o seguinte: como vocês já sabem, eu sempre posto essas aulas, eu gravo essa aula e depois eu vou postar ela lá no YouTube. Então, o que seria legal vocês fazerem? É uma sugestão, tá? Ir lá no YouTube, depois, né, com calma, pegar essas partes, dar um pause e anotar no caderno essa parte da potenciação, entendeu? Porque são regrinhas que mais para frente vocês vão precisar delas, principalmente para fazer os roteiros de estudo. Pode falar. Vocês podem voltar assim, para quem quiser tirar print? Então, eu vou postar ela depois, porque a gente já está acabando a aula, que já deu 4 horas, então, só para a gente poder estar finalizando. Por isso que eu falei, depois dá uma corridinha lá no YouTube, tira os prints ou copia, como eu falei para vocês. Vai estar disponível lá para vocês, tá? Tudo que vocês tiverem dúvida depois, corre lá no YouTube, não lembro disso daqui, dá uma olhadinha lá, tá bom? Essa potenciação de base 10 é bem interessante também, porque o expoente, ele vai dizer quantos zeros que eu tenho que ter no meu resultado. Então, por exemplo, se eu tenho 10 elevado a 2, eu tenho 10 vezes 10. Então, o 100, ele tem 2 zeros. Se eu tenho 10 elevado à quinta potência, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu tenho 5 zeros. Então, de acordo com o expoente, quando a minha base for 10, eu vou colocar um número de zeros de acordo com o número do expoente, tá? Então, se eu tenho 10 elevado a 20, eu vou ter que colocar 20 zeros, tá? E aí não precisa também fazer cálculo, né? Porque aí é só a quantidade de zeros de acordo com a quantidade do expoente, tá? Vou mandar no grupo para vocês, pessoal, vou sim. Tá. Olha lá. Então, essa aqui é a última questão que a gente vai fazer com vocês, tá bom? Que eu peguei apenas os 2 primeiros quadradinhos desta tabela, que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá? Para poder mostrar para vocês como é que vocês vão preencher essa tabelinha, ok? Então, a escrita multiplicativa dessa tabela tá aqui, ó. 2 multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu vou escrever na forma de potência? O número que repete é a minha base, é o 2. Quantas vezes o número repetiu é o meu expoente, que é o 5 pequenininho, tá? Então, lembrando, como que é os nomes? A base é o número grande. O expoente é o número pequeno. A potência é o resultado. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32, que é o meu resultado. Ok? Aqui ele já colocou para mim, ó. O 3 está multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, a minha base, 3, que é o meu número grande. O expoente, 4, que é o número pequenininho. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 3, 9.
9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Tá? Então, é assim que a gente calcula a potência. Aqui a gente está vendo parte por parte da potenciação. Então, eu posso escrever a potenciação de forma multiplicativa, tá? E na forma de potência. Então, às vezes, a gente vai ter exercício assim: escreva a potenciação na forma multiplicativa. Se está 3 elevado a 4, eu vou fazer o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu sempre vou repetir a minha base de acordo com a quantidade do meu expoente. Tá bom? Pessoal, dúvidas até aí? Dúvidas? Dúvidas? Vocês vão Não. responder pra gente, então, o exercício A e B, terminar, né, aí no caderninho, tá bom? E O que é a B isso. pede? Oi? Eu não Entendi. entendi o que a B pede. Aonde tá escrito isso? Não, a da B. Eu não entendi o que isso é. A letra B é: observe a sequência de quadrados a seguir e as potências correspondentes. Complete com quadrados as 3 próximas potências. Então, na verdade, aqui eu tenho o seguinte: a professora Márcia falou sobre o quadrado perfeito, lembra? Quando eu falo 1 elevado ao quadrado, significa que eu tenho 1 quadrado na linha e 1 quadrado na coluna. E 1 vezes 1 é 1. Quando eu falo 2 elevado ao quadrado, significa que eu tenho 2 quadrados na linha e 2 na coluna, e 2 colunas. Então, eu tenho 4 quadradinhos. Quando eu falo 3 ao quadrado, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então, 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9. Então, eu tenho que ter 9 quadradinhos. Aí, qual que seria o próximo, depois do 3? Quanto é que vem? Quem que vem depois do 3, 4? gente? 4, exatamente. Então, eu tenho que ter 4 linhas e 4 colunas. E aí, eu vou ter essa multiplicação, né? Quando é quadrado, os lados são iguais. Então, significa que eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo. E aí, eu vou ter Ah, um tá, quadrado entendi. perfeito. Entendeu? Aí, isso daí é o próximo que vocês vão fazer. Tá? Gente, Mas finalizamos a aula precisa por montar aqui. o quadrado? Ah, é bom, né? Porque aí você faz o quadrado com os quadradinhos, que assim fica mais fácil para vocês poderem observar isso, né? Para verificar isso É. certinho. Tá bom? Gente, aí é com vocês. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer a correção de tudo isso e também a correção do roteiro de estudos, tá? Então, vão ser a próxima aula é aula de correção. Então, a gente vai corrigir o caderno Aprender Sempre e o nosso roteiro de estudos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Não. Ah, eu só gostaria de falar uma coisinha. Pode falar. Os dois Felipes estão aqui, não estão? Eu anotei um só. Só o É, entrou Misael. depois. O Entrou, Menezes entrou também? entrou depois. Será que ele já saiu? Eu Já acho que saiu um sim. pessoal? Eu acho que sim. Tchau, tchau, gente. É porque ele não teve prova de português lá, por isso que eu ia falar com ele. Mas tudo bem. Entendi. Uhum. Mando Bom, lá no pessoal, particular. seria isso. Tem alguém que não colocou o nome no chat para eu poder anotar a participação de vocês? Eu acho que todo mundo colocou, né? Show. Então tá bom. É isso, gente. Beijos, boa semana. Dúvidas, vocês podem estar falando comigo ou com a professora Márcia, tá bom? O Felipe Misael já tinha anotado. Tá. Ótimo. Pessoal, Professora. muito obrigado. Sempre um Pode prazer falar, estar com Júlia. vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Aquelas Pode. provas foram as finais, né? Isso, foram as finais. A Mas, última prova agora foi o simulado, né? Gente, esse simulado vocês vão entregar apenas o gabarito para o professor representante da tua sala. Então, do sexto A é o professor Otávio, do sexto B é a professora Patrícia, de português, o sexto C é a professora Renilde, e o sexto D sou eu, tá? Então, todo mundo do sexto D vai mandar para mim o gabarito completo, não é só da minha matéria, é completo. Quem vai fazer a correção sou eu. Eu só não lembro quem que é do sexto E. É a Priscila Priscila? Leite. Então, professora Priscila Priscila Leite? Leite, acho que é isso mesmo. Ela é de português.
né? E, professora, vai ter mais alguma atividade? Então, essas atividades que